Então tá, pessoal. Então, boa noite a todos aí. Novamente, desculpa pelo pequeno atraso. Hoje nós vamos falar sobre câncer de pele, tá? Câncer de pele não melanoma, tá? Então, é um câncer de maior incidência no mundo, né? Corresponde a mais ou menos 30% do total de casos de câncer registrados aqui no Brasil, segundo o INCA. Câncer de maior incidência, porém, felizmente, de menor mortalidade, tá? Quando tratado adequadamente. Então, são tumores que são de resolução até que se pode dizer tranquila, tá? Desde que com pessoas que estão habilitadas e habituadas a realizar seu tratamento, tá? Os cânceres de pele não melanoma correspondem a 95% de todos os cânceres de pele que existem, tá? Então, aqui esse slide aqui é uma figura onde a gente mostra as camadas da pele, a epiderme, só um pouquinho que abrir uma janela aqui que eu quero... Aí. A epiderme, onde se encontram as 3 camadas principais ali, né, 4 camadas, onde se originam basicamente os tumores de pele. Então, ali tem as células granular, as células escamosas e as células basais. Então, a gente vai falar sobre o primeiro dos cânceres de pele não melanoma, o mais comum, né, que corresponde ao carcinoma basocelular ou de células basais. Corresponde a 75% dos cânceres de pele, né? Acometem mais pessoas idosas e de meia idade, devido, obviamente, à exposição solar ao longo da vida, né? Então, são lesões que são oriundas desse fator, do principal fator, né? Ao longo da exposição, ao longo da vida, que é a exposição solar. Atualmente se observa, apesar do melhor acesso às informações de prevenção e de instrução, um aumento da incidência em jovens. Basicamente, assim, pela cultura da beleza, né? Entre aspas, beleza, que se convenciona ou se padroniza que a pessoa bronzeada é o padrão de beleza atual, né? Então, às vezes, essa falta de informação das consequências faz com que esses índices vem aumentando nos últimos anos, tá? Em pessoas jovens. Ele tem um crescimento lento, né? Um crescimento indolente. Isso é umas características, digamos assim, menores de malignidade dele, né? Outra característica deles é que de 35% a 50% das pessoas acometidas vão apresentar novas lesões em 5 anos. Então, isso corrobora essa nossa teoria, né, de que a exposição solar acomete todo a pele exposta, então o dano actínico ocorre em toda a superfície da pele exposta. Então, existem alguns subtipos histológicos, né? Os subtipos histológicos relacionados a baixo risco são o do tipo superficial, nodular e o ceratótico. E o subtipo histológico de alto risco corresponde ao baso escamoso, infiltrativo, esclerodermiforme e micronodular. Então, existem alguns fatores que são relacionados à recorrência local, né? Que é a invasão da derme reticular, quando ele está um pouquinho mais avançado, tem um tempo maior já de crescimento. Quando na biópsia a gente verifica a invasão perineural e angiolinfática. E, obviamente, quando é ressecado e apresenta margens radiais e profundas comprometidas. Então, são esses os fatores principais de recorrência local. Existem outros fatores de risco aí, que está nessa tabela ali, que eu
tirei do NCCN, são as características de baixo risco e alto risco. Então, de baixo risco, são tumores menores do que 20 milímetros, né? Nessas áreas correspondentes, que é áreas das bochechas e do tronco, tá? Extremidades e tronco. Outras características são quando a gente percebe na dermatoscopia, nas bordas bem definidas, é um fator de baixo risco, né? Que é um tumor que não está espalhado e não está mal definido, né? Ao contrário das bordas indefinidas. Se é um tumor primário ou já recorrente, é um tumor já de alto risco, ou pelo manejo inadequado ou pelas características próprias do subtipo histológico, tá? Pacientes imunossupressos e sítios que receberam radioterapia previamente também aumentam o risco, né, de recorrência, ou aumenta o risco do comportamento mais agressivo do vaso celular. E os subtipos ali, como a gente viu, subtipo nodular e superficial são os de baixo risco, e os demais ali mencionados que têm crescimento mais agressivo, né? E envolvimento perineural, quando positivo, denota um tumor de alto risco de recorrência. Então, aqui são 4 fotos que exemplificam essas lesões, né? Macroscopicamente, é um tumor que tem esse sistema de irrigação aqui arboriforme, né? Os vasos sanguíneos tortuosos e arboriformes, bordas peroladas, que caracterizam basicamente o vaso celular, tá? Às vezes ocorre necrose central pelo crescimento. Há também as lesões mais planas, né? Dependendo de onde se situa. E, eventualmente, existe também os CBCs com tom de melanina, né? Eles são CBCs que às vezes podem entrar no diagnóstico diferencial do melanoma. O tratamento, então, é basicamente cirúrgico, com remoção total da lesão, né? Esse é o tratamento para padrão ouro e de poder curativo. A gente pode também lançar mão da radioterapia, né, em determinados casos, onde, dependendo da localização do tumor ou da extensão, ou dependendo das características clínicas do paciente, né, isso também a gente tem que levar em conta, que pacientes que não têm condições cirúrgicas, a gente tem que lançar mão de outras alternativas. Então, a radioterapia é uma das terapias alternativas. Existem também os tratamentos tópicos, né, como o imiquimod, que é um modulador da resposta imunológica, né, que a gente pode, muitas vezes, lançar mão nas lesões iniciais ou nos danos actínicos pré-malignidade, tá? E existem, obviamente, o tratamento sistêmico, né, com as drogas aqui que eu botei como exemplo, vismodegib e sonidegib, mas ambos esses últimos 2 tratamentos aí com respostas não muito animadoras, digamos assim. Então, aqui esse quadro eu tirei para exemplificar do NCCN, que é a eficácia das terapias tópicas, né, superficiais, com imiquimod, AO2-PDT, com fototerapia, criocirurgia. Vocês percebem aqui que não tem muita diferença na eficácia, né? E alto índice de recorrência em pouco tempo. Então, corroboram os nossos dados aí, que são terapias de segunda linha, que tem baixa resposta e uma resposta não tão adequada do ponto de vista de resolução, tá?
Aqui são os inibidores, né, da via Hedgehog, né, que são o vismodegib, o samidegib, que também apresentam taxas não tão boas de taxas livres de recorrência, né, de progressão livre de doença, em torno de 9 meses, 24 meses em algumas séries, tá? Mas não são tratamentos definitivos, tá? O segmento, então, desses pacientes, como a gente sabe que tem alto índice de recidiva ou a chance de desenvolver outros carcinomas, né, em 5 anos, a gente costuma mantê-los, né, próximos ou do dermato sempre e do cirurgião oncológico, do cirurgião habituado a tratar essas lesões, fazendo revisões de 6 meses inicialmente, nos 2 primeiros anos, e posteriormente a gente pode ampliar esse intervalo, tá? São pacientes que também têm um risco maior de desenvolver carcinoma espinocelular e também o melanoma, né? Porque tem o mesmo fator de risco ou causal, que é a exposição solar. E as orientações, obviamente, é educação quanto aos horários de exposição solar, quanto aos fatores de proteção solar, né, que a gente recomenda. E, obviamente, a gente estimula o autoexame, porque geralmente ou é o paciente que percebe essas lesões, ou os familiares, né, no momento de banho de piscina ou de mar, que aí os amigos ou os familiares percebem essas lesões e comunicam o paciente. Então, o próximo carcinoma é o espinocelular ou escamoso, né, que é o segundo mais frequente por enquanto. Ele vem crescendo, ele vem numa crescente nos últimos anos, tá? A incidência vem aumentando. Os fatores causais também basicamente os mesmos: exposição solar, bronzeamento artificial, apesar de proscritos, né, tanto aqui quanto em outros países afora, o bronzeamento artificial definitivamente está proscrito, né? Então, apesar disso, existem clínicas clandestinas aí que oferecem, e o pessoal, né, em busca do bronzeado perfeito, vão atrás desses artifícios aí que são cientificamente comprovados como fator de risco e fatores causais, principalmente do carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular tem uma característica de ocorrer secundariamente a um dano crônico, né, da pele, né, que pode ser provocada por escaras, feridas crônicas de membros inferiores, como, né, úlceras varicosas em membros inferiores, né. O albinismo também é um fator de risco, né, para o carcinoma espinocelular. E, obviamente, a ceratose actínica, que é um dano secundário à exposição solar. E imunossupressão, os pacientes, principalmente os pacientes transplantados, né, ao longo do tempo, eles usam esses imunossupressores que propiciam um aumento, está relacionado ao aumento da incidência dessas lesões de carcinoma espinocelular. E, obviamente, sítios onde se expôs, né, onde foram expostos à radioterapia. Então, como vocês podem ver aqui, são lesões bem características de um carcinoma espinocelular, né, que geralmente é uma lesão ulcerada, centro ulcerado, com bordos elevados, né. Podem acontecer lesões um pouco mais volumosas, até simulando um vaso celular, e aqui lesões mais planas e descamativas, quando o paciente coça, geralmente ele descama e sangra. E aqui em áreas de úlceras, né, secundárias a vasculopatias periféricas, então acaba esse dano crônico provando essas
essas alterações e provocando um carcinoma. Então, essas são as fotos mais representativas do carcinoma espinocelular. Então, essa tabela é similar ao carcinoma basocelular, né? Outra característica do carcinoma espinocelular, né, é que ele é capaz de disseminar metástases através dos linfonodos, tá? Ele metastatiza com mais frequência em relação ao basocelular, que é extremamente raro, menor do que 5%, 0,5% a chance do basocelular mandar metástase linfonodal. Ao contrário, o espinocelular ele é capaz de disseminar através do sistema linfático. É uma outra característica, então é um tumor que a gente já toma um pouquinho mais de cuidado e tem um pouquinho mais nas questões de ampliação de margem, um pouquinho mais de cuidado, o espinocelular, mas são basicamente os mesmos fatores de baixo e alto risco, tá? Que giram em torno da área exposta, do tamanho da lesão e do grau de diferenciação histopatológico, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui para acrescentar para vocês. Em relação à taxa de recorrência do ponto de vista patológico, então o grau de diferenciação, como eu havia comentado, e o grau de invasão de espessura, né? O grau de invasão na profundidade da pele. Então, os tumores com mais de 6 milímetros de invasão, eles têm uma maior chance de recorrência. Tratamento padrão ouro também é cirúrgico, né? Com remoção total da lesão. E a radioterapia, tratamento tópico e tratamento sistêmico a gente lança a mão nas situações mais peculiares, quando ou estão próximas a estruturas nobres, como o olho, né? Que a gente tem que preservar a função, então a gente acaba muitas vezes lançando mão de um tratamento alternativo para tentar controlar, para evitar ou prorrogar um tratamento definitivo, mas sempre levando em conta a questão do que o carcinoma espinocelular ele pode enviar metástases e quando metastático já fica um pouquinho mais complicado da gente retomar o controle da doença, né? Digamos assim. Então, a radioterapia, né, a gente pode lançar mão, né, quando presente, em locais que a gente não consegue ressecar totalmente, pós-linfadenectomias, dependendo de alguns casos, tá? Tratamento tópico, a gente trata basicamente as lesões pré-malignas ou lesões de ceratose actínica, né? E o tratamento sistêmico, obviamente, a gente lança a mão já basicamente em tratamentos paliativos, né, quando o paciente já apresenta doença metastática. Então, os princípios aqui já são mais, digamos assim, mais claros e mais regrados, principalmente no que diz respeito às margens, né? Nos carcinomas espinocelulares de baixo risco de recorrência, a gente lança a mão de uma borda, uma margem, digamos assim, de 0,5 até 0,8, tá? Centímetros de ampliação de margens, são margens curativas, né? E nos de alto risco a gente pode buscar margens de 0,8, 0,6 até 1 centímetro de radiais, tá? Lembrando que essas margens a gente tem que imaginá-las ou executá-las de maneira tridimensional em volta do tumor. Então, mais ou menos essa é a regra cirúrgica, digamos assim, para o tratamento do carcinoma de células escamosas. Tá? Algumas lesões iniciais, né, como as ceratoses actínicas
ou até o SEC in situ, que é a doença de Bowen, a gente pode inicialmente, dependendo de face, com melhores resultados cosméticos, inicialmente tratar com terapias tópicas, né? Mas lembrando e sempre orientando o paciente de que tem que se manter uma vigilância mais frequente, né, com o dermato. E em qualquer sinal de recorrência ou pior, a partir para o tratamento cirúrgico, tá? Que é o definitivo e padrão ouro. E aqui nesse quadro abaixo aqui eu expus uns princípios da radioterapia, né? Na célula, no SEC, onde a gente lança a mão, né? Desses tratamentos quando a gente quer buscar um melhor resultado cosmético, né? Um resultado estético melhor. Porém, né, orientando os pacientes de que o risco de recorrência é um pouco mais elevado, tá? A gente pode lançar mão também da radioterapia complementar após o comprometimento ou envolvimento perineural ou nervoso ou de outras estruturas que a gente não resseca pela importância ou estrutura nova. Vamos ao... Aqui é um quadro que é só para mostrar para vocês isso aqui, que que existe, tá? A minha ideia é essa, eu não quero também que vocês gravem isso aqui, mas é que existe, não é o objetivo da aula. Isso aqui talvez seja uma maneira de despertar a curiosidade de vocês e talvez depois vocês possam pesquisar ou depois me perguntar em box ou qualquer outro momento. Então, é só para mostrar para vocês que na doença local, obviamente, o tratamento é cirúrgico exclusivo e resolutivo, né? Na doença avançada ou nos candidatos que eventualmente não possam ser elegíveis para um tratamento cirúrgico, a gente pode oferecer alternativas como químio e rádio, tá? O tratamento sistêmico geralmente gira em torno das platinas, 5-fluoracil e agora ultimamente as imunoterapias com pembrolizumab, tá? Pembrolizumab e drogas-alvo, tá? Mas não com respostas tão boas quanto o tratamento cirúrgico. O segmento também se dá de 6 em 6 meses, né? Tem os mesmos fatores de risco de desenvolver outras neoplasias de pele, como o CBC e o melanoma. Obviamente, o trabalho é o mesmo, né? O cuidado é o mesmo com o paciente, através da educação, dos cuidados da exposição solar e estimular o autoexame. Essa outra entidade, que é chamada de dermatofibrosarcoma protuberans, tá? É um sarcoma de pele de baixo grau, tem uma baixa incidência, um tumor raro, tá? De 4 casos aí por milhão de pessoas ao ano nos Estados Unidos. Apresentam-se com grandes lesões de grandes volumes, né? Lesões amplas, né? Uma taxa de recorrência local que varia de 10% a 60%. E que ocorrem metástases, um baixo índice de metástases, né? Um baixo índice de metastasização. Então, a ressecção cirúrgica é um tratamento curativo, né? A gente seguindo a ressecção com margens amplas, né? Com 2 a 4 centímetros, né? E aí que eu botei essa observação aqui, dependendo de onde estiver, se próximo ao olho ou alguma outra estrutura mais vital para a gente preservar a função, a gente pode lançar mão da cirurgia de MOS, micrográfica de MOS. Tá?
Pode-se também lançar mão da radioterapia neoadjuvante ou adjuvante. Neoadjuvante, às vezes, a gente utiliza para reduzir o volume da lesão, para trazer para um plano de ressecção curativo, né, preservando mais função de algum membro ou estrutura mais vital, ou complementar quando a gente não consegue dar margens amplas, né, que a margem é capsular em cima de um nervo ou de algum vaso. Então, a gente pode lançar de uma radioterapia pós-operatória. Tá? O tratamento sistêmico se faz com imatinib ou quimioterapia. E o segmento se dá de 6 em 6 meses, os 2 primeiros anos e depois anualmente. Tá? Então, aqui são fotos do dermatofibrosarcoma. Então, como havia dito, são lesões de grande volume. Obviamente que no setor privado é difícil a gente encontrar situações como essas, né, que geralmente são pacientes com pouca instrução, né, baixo nível socioeconômico, e que deixam chegar a esse ponto, né, mas não é incomum pacientes chegarem com essas alterações aqui, né, mais comuns, e a gente ter que ou fazer uma cirurgia mais agressiva, ou tentar modalidades para reduzir o volume com a radioterapia neoadjuvante para tentar preservar o máximo de função do olho. Outra entidade bastante importante é o carcinoma de células de Merkel, né? O carcinoma trabecular, que é um tumor neuroendócrino cutâneo, né? Que gira em torno de 400 casos por ano nos Estados Unidos, que acomete mais idosos de pele clara, masculino, e que tem uma relação teórica com polioma vírus. Então, é um tumor raro, né? Porém agressivo. Ele dá para traçar um paralelo com o melanoma, tá? Ele tem mais ou menos o comportamento do melanoma. 80% deles se apresentam em áreas expostas aos raios solares, né? Cabeça, pescoço e extremidades são os locais mais comuns. Tem um grande potencial de disseminação linfática, né? Então, quando a gente trata o carcinoma de células de Merkel, a gente adota mais ou menos a mesma tática e o protocolo do tratamento do melanoma, que é a ampliação de margens com pesquisa do linfonodo sentinela. O diagnóstico é histopatológico, né? A gente tem que fazer o estadiamento seguindo a ampliação e pesquisa do linfonodo sentinela, através da biópsia. O estadiamento clínico a gente pode fazer com PET-CT, com DOTA e ressonância magnética. Uma peculiaridade, obviamente, do carcinoma de células de Merkel, como devido ao fato de ser um tumor bastante raro, né? A gente tem que ter condições de ter um patologista, né, experiente, que possa diferenciar o carcinoma de células de Merkel dos demais carcinomas, até mesmo do melanoma. Tá? Então, o anátomo patológico, a gente tem que procurar a espessura de Breslow, né, que isso é que vai determinar o prognóstico, conforme traçando um paralelo com o melanoma. Infiltração linfocitária, padrão de crescimento, ou a presença de outro tumor primário. Tá? As alterações de imunohistoquímicas é um CK20 positivo, com cromogranina e sinaptofisina. Então, é indispensável uma complementação diagnóstica, muitas vezes, de um estudo imunohistoquímico. Então, aqui é só para esse slide aqui é só para mostrar mais ou menos onde é que estão situadas as células de Merkel, né? Acima da camada basal, e quais são as funções dessas células, né? São mecanorreceptores localizadas na epiderme. Então, o tratamento basicamente é como a gente trata o melanoma. Eu ainda vou dar essa aula de melanoma para vocês aí mais para frente, a aula só de melanoma. Então, o tratamento é uma incisão ampla, né, com margens de 1 a 2 centímetros, envolvendo a fáscia, até a fáscia, onde a gente faz também conforme o melanoma.
sempre com o objetivo de buscar as margens negativas, né? Obviamente, e podemos lançar mão da técnica de Mohs, que é a cirurgia micrográfica de Mohs, onde a gente leva o patologista experiente para a sala e a gente vai aumentando essa área de ressecção ao máximo possível para preservar a função de algum órgão vital. Realizamos a pesquisa do linfonodo sentinela e quando indicado, procedemos à linfadenectomia radical, ou da estação linfonodal onde o sentinela for positivo. Existe tratamento radioterápico e quimioterápico, que é baseado em platina, etoposídeo, ou carboplatina e etoposídeo, e agora, ultimamente, com os imunoterápicos, com a pembrolizumab e o nivo. Não. Segmento ambulatorial de 3 em 3 meses, os primeiros 3 anos, né? De 6 a 12 meses nos anos seguintes. Então, é um tumor que a gente tem que tomar muito cuidado, que ele é muito agressivo e possui grandes chances aí de virar uma doença sistêmica. Então, e como é que a gente faz o segmento, o exame físico, obviamente, em cada consulta de segmento, examinando todas as estações linfonodais, na tentativa de surpreender uma adenomegalia. Tá? Obviamente, quando a gente desconfiar, a gente lança a mão no PET, de tomo, ultrassom e demais exames de imagem. Tá? Então, aqui para finalizar, eu trago um caso aqui meu, né, pessoal, aí, de um paciente que... A história desse paciente aqui é um paciente de 70 anos de idade que andava de moto e sofreu um acidente onde fraturou a perna, usou fixador externo, teve osteomielite, e aí várias lesões crônicas aqui de inflamatórias, né? Vocês percebem que aqui tem uma cicatriz, ó, então é um tumor que surgiu em cima de uma cicatriz, tá? Um tumor de basicamente 5 centímetros, 6 centímetros, né? Ao longo do eixo. Me procurou com essa lesão para a gente ressecar. E aí a gente fez uma ampliação de margens. Se tratava de um carcinoma espinocelular. Vocês percebem aqui a face tibial, né? Onde a gente teve que ressecar uma parte do osso, incluindo o periósteo e uma parte do osso, para atingir as margens livres, tá? A gente fez congelações transoperatórias e no anátomo definitivo veio com margens livres, tá? Esse tipo de reconstrução aqui na qual eu lancei mão foi baseado numa matriz dérmica, né? Que a gente coloca aqui uma matriz que prepara o leito, que é como se fosse como se fosse uma gelatinazinha, tá? Que favorece, que propicia para que o enxerto de pele bem fino que a gente coloque tenha um ambiente favorável para se desenvolver. Então, o resultado estético fica bem adequado e a gente consegue cobrir. No entanto, esse paciente aqui, no segmento, em mais ou menos uns 4 meses, começou a apresentar essa lesão aqui, na qual eu biopsiei, e evidenciou uma recidiva de um carcinoma espinocelular mais, porém, indiferenciado, ou seja, um pouquinho mais agressivo. Então, e o paciente se queixava, obviamente, de dor, com todo aquele contexto. Então, eu sugeri para ele, ofereci para ele um tratamento mais radical e definitivo. Obviamente que a gente estadia todo o paciente para ver se não tem já doença sistêmica ou linfonodal. E o estadiamento dele foi negativo. Então, a gente ofereceu a amputação de perna, tá? Para resolver essa questão. Esse tumor aqui, a gente viu que é um tumor bastante agressivo.
E esse é o resultado do pós-operatório imediato. E o pós-operatório já o paciente na fase tardia já adaptado à prótese, né? Feliz da vida, já com todas as atividades já a pleno. E esses pacientes, por incrível que pareça, ficam muito gratos com a gente, apesar desse tratamento um pouquinho mais radical e mutilante, né? Então tá, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? É um assunto bastante amplo. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Bastante amplo e com bastante detalhes, né? Porque a gente, obviamente, através da rotina, a gente consegue fixar melhor esses conceitos, tá? Estou aberto a perguntas, a dúvidas, a curiosidades. Amanhã, por acaso, eu tenho, para quem tiver interesse, eu tenho um paciente com um melanoma acral, tá? Que compromete o calcânio, tá? Eu fiz uma biópsia excisional, era uma lesão bem grande, o paciente deixou crescer e nessa biópsia excisional se evidenciou que havia invasão óssea já do calcânio, tá? E ele já tem linfonodo palpável e positivo na região inguinal, tá? Um paciente que tá tendo infecções crônicas e então eu ofereci para ele para tratá-lo, né? Vou fazer uma linfadenectomia radical inguinal, mais a amputação da perna dele. Obviamente que a gente estadiou ele previamente com PET-CT, sem doença sistêmica, captado no PET-CT, então a gente ofereceu esse tratamento para ele. Tá? Então amanhã, às 9 horas da manhã, quem quiser interesse lá no Bloco de Santa Rita, tiver interesse lá no Bloco de Santa Rita, a gente vai realizar esse procedimento. Dúvidas? O pessoal dormiu? Não, senhor. Todo mundo aí. Sem dúvida, chefe. Não, sem dúvida. Excelente. Cara, eu sei que eu não sei se muitos de vocês vão ir para cirurgia oncológica ou se vão fazer isso no futuro, mas vocês têm sempre livre acesso a mim, né? Sou um cara bastante acessível. Se vocês quiserem participar um pouquinho mais da nossa rotina, estão sempre convidados. Eu sei que a gente tem os nossos residentes da cirurgia oncológica lá, que é a nossa rotina, mas vocês da cirurgia geral e da digestiva também são sempre bem-vindos para acompanhar. Então, eu estou tomando um quentãozinho aqui agora, mas se tiver alguma pergunta, a gente está aqui já para conversar. É isso aí, chefe. Tudo certo. É isso aí, sem dúvidas, então. Quando vai dividir esse quentão? Pois é, a gente tem que fazer uma festa junina aí, né? Dividir esse quentão. Muito boa. Não. Não, mas tá tudo certo, chefe. Acho que é isso aí. Obrigado. Então tá, rapaziada, medonha. Boa noite aí, desculpa o atraso, eu não quis me prolongar muito aí. É um assunto bastante específico, mas a gente está aqui sempre à disposição de vocês aí, tá bem? Também muito obrigado, chefe. Boa noite a Valeu, todos. professor. Um abraço. Boa noite. Valeu, boa Abraço. Obrigado, professor.